Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, um podcast sobre literatura chinesa. O tema do episódio de hoje é Tudo o que você não sabe que eu sei. No livro do Zhuangzi, ainda no capítulo Águas de Outono, na verdade bem ali no finalzinho dele, tem uma conversa sobre o escritor do livro com um amigo chamado Huizi. Huizi é considerado um amigo chato do Zhuangzi. Algumas pessoas dizem, na verdade, que o livro que o Zhuangzi escreveu é praticamente uma resposta contrapondo os pensamentos de Huizi. Mas, apesar da disputa intelectual entre os dois, eles eram bons amigos. E aqui, eles estão passeando, juntos, conversando sobre a vida, quando param em uma ponte por cima de um pequeno lago e Zhuangzi aponta para um peixe que está nadando e começa uma conversa com o amigo. Bora lá? Bom, em cima da ponte, o Zhuangzi vira para o Huizi e diz: olha só o peixe, nadando livre, calmo. Essa é a felicidade do peixe. E o Huizi vira para ele, imagino eu, com a cara desacreditada e diz: mas você não é o peixe. Como é que você sabe qual é a felicidade que o peixe tem? O desacreditado do Huizi. Zhuangzi então dá uma invertida e diz o seguinte: e você não é eu? Como é que você sabe que eu não sei qual é a felicidade do peixe? E aí o Huizi diz: exatamente, eu não sou você. E é verdade que eu não sei o que você sabe. Logo, você não é o peixe. Então, você também não saber qual é a felicidade do peixe é a conclusão óbvia dessa questão. O Zhuangzi aqui termina a conversa dizendo: olha, vamos voltar para o começo da discussão. Quando você me pergunta, Huizi, como você sabe da felicidade do peixe, você admite que eu sei, então me pergunta sobre. E eu sei disso justamente por estar em cima da ponte. Bom, de cara, muita gente chega à conclusão de que Zhuangzi perdeu a discussão. E realmente, se o A, que não é B, não sabe o que o B sabe ou deixa de saber, logo B, em relação ao C, também se dobra às mesmas regras. E, na verdade, eu acho até justo dizer que Zhuangzi foge da discussão. E o motivo é porque terminar o argumento não é um valor para Zhuangzi aqui, como era para o seu amigo Huizi. E a gente sabe disso também porque quem escreveu esse livro foi o Zhuangzi. Ele poderia muito bem ter adicionado um fim que lhe coubesse melhor e fizesse ele sair vitorioso dessa discussão caso ele quisesse. Mas ele não quis. O porquê disso a gente vai ver agora. Essa história ela tem alguns tons. Um deles é um plano de fundo muito importante que ajuda a gente a compreender o contexto. Huizi era um ministro do estado Liang e ele se orgulhava muito dessa posição que ele tinha, a ponto de, quando avisado que o Zhuangzi estava passando pela cidade de visita, a primeira reação do Huizi foi ter medo. Medo que o seu amigo teria vindo justamente para tentar roubar o posto dele na corte imperial. Amigos, sim, de longa data. Mas reinava uma desconfiança da parte do Huizi que marcava o relacionamento dos dois. Zhuangzi não tinha a intenção de disputar o cargo do seu amigo, mas Huizi não acreditava muito nisso. Nesse passeio deles, por exemplo, a ideia era justamente sondar ali as intenções da visita de Zhuangzi pela cidade. Bom, o plano de fundo foi esse. Agora vamos voltar ao ponto da discussão. Será que a lógica de Huizi realmente se sustenta e não tinha como Zhuangzi ganhar dele na lábia? O Huizi vira para o Zhuangzi e diz que o Zhuangzi não poderia saber da felicidade do peixe, porque ele não era o peixe. E o Huizi sabia disso porque ele não era o Zhuangzi. Então ele não sabia o que estava dentro do coração de Zhuangzi. Por isso a conclusão. Mas dessa forma, ele assume que sabe o que Zhuangzi não sabe.
Ele diz que sabe o que não está no coração do Zhuangzi. Horas. Então essa lógica não se estabelece. Tropeçando nas próprias palavras, na real, ele perde a disputa consigo mesmo de querer insistir em saber o que Zhuangzi realmente tinha ou não no seu coração. Lembra da desconfiança? Ele vivia acreditando que sabia que o amigo estava ali para passar a perna nele. Então, se você prestar atenção, ouvinte aqui do Binhao, Zhuangzi faz com que o Huizi seja o próprio juiz do seu coração. Huizi, pela própria lógica, diz que é impossível você saber o que o outro sabe ou sente por pura intuição. E dessa forma, aqui, Zhuangzi faz com que o Huizi convença o próprio Huizi de que o Huizi, pela sua própria lógica, está errado. Na verdade, então, Zhuangzi ganha a discussão pela contrariedade do amigo. Mas esse é só um dos tons da conversa. Uma pergunta a ser feita aqui, talvez a pergunta que realmente importa é: o que é que o Zhuangzi quer com essa história? Por que é que ele termina a conversa dessa forma? E eu acredito que hajam dois motivos. O primeiro é o objetivo que ele tem ali bem alinhado com todo o resto do livro e da vida filosófica que ele tinha. Ele tenta provar que a consciência subjetiva pode não se curvar às mesmas regras que o conhecimento baseado em fatos objetivos, que o conhecimento científico. E essa é a ideia que permeia o livro inteiro. No episódio 2 aqui do Binhao, que chama Tudo o que se transforma converge, eu falo sobre a ideia filosófica do nivelamento de todas as coisas. Se você quiser entender melhor, dá uma olhada lá. Ajuda a entender um pouco o contexto do episódio de hoje. Mas o segundo motivo real de Zhuangzi ter fugido da discussão é algo bem mais simples. Na ponte ali, há duas pessoas com atitudes de coração completamente diferentes. Uma feliz por estar ali, a ponto dessa felicidade se transbordar, e outra desconfiada, suspeitosa, presa no esquema da própria conspiração. Tudo o que Zhuangzi queria era que o Huizi soubesse que ele estava feliz caminhando junto com ele. Algo que o seu amigo infelizmente não conseguia nem enxergar e nem sentir. O Zhuangzi termina a conversa dizendo que ele sabia da felicidade do peixe porque ele estava em cima da ponte. E o que é que estava acontecendo em cima da ponte? Ele estava com o Huizi. Ele queria dizer que a base para conseguir enxergar a felicidade do peixe era a própria felicidade que ele estava sentindo ali naquele momento. A felicidade de andar vagarosamente com seu amigo, conversando sobre a vida. Fora deixar claro que ele acreditava que todas as coisas tinham um denominador comum, ainda que subjetivo, que dá para ser usado para a gente se conhecer além das informações factuais que temos uns dos outros, Zhuangzi, no fim das contas, queria que o Huizi levasse em consideração o passo de fé que é necessário ter para se abrir, amar e ser amado também. Zhuangzi estava feliz ali com Huizi. E com os olhos certos, Huizi seria capaz de saber disso. Mas a mente dele estava completamente cauterizada pela desconfiança. O mundo que Huizi enxergava era um reflexo dele mesmo. Se ele soubesse apreciar a felicidade de estar ali na ponte com um amigo, talvez a alegria do peixe não seria um tema de discussão. Talvez seria uma constatação subjetiva e até mística de algo que ele conseguiria entender mesmo não sabendo exatamente como. Fora toda a objetividade inescapável do dia a dia, existe um universo de conexões que não seguem as leis da lógica. Coisas que são facilmente sentidas, percebidas, mas dificilmente colocadas numa equação matemática. E a grande lição é essa. O mundo é, na verdade, o reflexo do que está acontecendo em cima da ponte. Se você não aprender a aproveitar os acontecimentos da ponte, talvez nada além dela vai ser bom para você. O que a gente sente enquanto caminha na beira de um lago diz muito sobre como a gente vai enxergar todo o resto do jardim.
No fim das contas, Zhuangzi foi quem amou mais, quem conseguiu conceber dividir a felicidade do amor fraterno com um peixe nadando. E olhem só, justamente porque o amigo do seu lado não conseguia enxergar e nem dividir com ele o prazer de estar ali. Foi muito mais fácil para o Zhuangzi se reconhecer num peixe do que no próprio amigo. O que acontece na ponte nunca fica somente na ponte. O mundo ressoa a nossa forma de enxergá-lo e passar por ele. E a pergunta que fica é: na ponte, que tipo de pessoa é você? Pensa bem, porque todo o resto da caminhada depende de como você enxerga as coisas exatamente onde você está agora. Esse foi mais um episódio do Bienal do Livro, um podcast sobre literatura chinesa. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, algo que você queira falar, pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais. O meu nome é Caleb Guerra e eu tô lá no Instagram, no @Bienal do Livro, para a gente poder conversar sobre esse universo que é o mundo literário chinês. Até a próxima.